PVC, você acha que esse acordo com o Lyon foi o que pesou nessa troca de Flamengo para Botafogo? Eu acho que teve muito peso porque quem está contratando é o grupo. O Globo foi quem publicou ontem, né? Luiz Henrique deixa o Betis e é contratado por Textor. No fundo, é isso que está acontecendo. E é uma coisa que a médio prazo, no velho prazo também, quando a Parmalat chegou a ter 7 clubes, a FIFA fazia avaliação de quem é que podia jogar no mesmo torneio e não podia, isso vai começar a acontecer. Né? E daqui a pouco a gente vai falar com o Emerson Ferretti sobre o caso do Grupo City, que, por exemplo, se Girona e Manchester City se classificarem para a Champions League do ano que vem e caírem no mesmo grupo. Tem a ideia de que um dos dois teria que sair da Champions, o menos bem classificado, se o Girona for campeão espanhol e o Manchester City terceiro colocado na Inglaterra. Mas, em teoria, os dois vão jogar a Champions na temporada que vem se os dois se classificarem. Esse é um ponto. Outro ponto é assim, não está claro, como a Luísa já explicou também, se você não tem um contrato de que ele vai jogar no Lyon. Quando ele vai jogar no Lyon? Todo mundo entende que na próxima temporada ele vai jogar no Lyon. Mas eu vou colocar aqui uma questão, uma pergunta que eu fiz para o Textor e estou aguardando a resposta, pode chegar a qualquer momento. Se o Botafogo se classifica para a fase de grupos da Libertadores e faz um primeiro semestre na fase de grupos da Libertadores extraordinário e se classifica para as oitavas de final da Libertadores, e o Lyon fica fora das competições europeias, que é um cenário plausível hoje, vai jogar só o Campeonato Francês e Copa da França. Neste caso, para o grupo, pode ser mais interessante manter o Luiz Henrique por mais 6 meses para que o grupo ou o Botafogo ganhe a Libertadores? Essa é uma hipótese que pode se colocar lá na frente. De qualquer maneira, quando você fala o Botafogo vai ser uma barriga de aluguel, em teoria vai. Mas se o Botafogo conseguir fazer uma campanha extraordinária e chegar na primeira posição do seu grupo, na fase de grupos, na qual ele nem classificado está ainda, se o Luiz Henrique ajudar a fazer tudo isso, ele paga o investimento do grupo, o investimento do Botafogo nesse primeiro momento. Né? A questão é se você tem um time estruturado e você vai desmontar esse time para a segunda fase, para as oitavas de final da Libertadores. E aí vai ter uma avaliação do grupo. A expectativa inicial é que tenha uma avaliação, né, sobre isso, porque realmente não está certo ainda o período, então tudo pode acontecer nesse momento, né? E aí quem que o grupo vai beneficiar nesse sentido quando chegar a hora, porque ele pode ficar até o meio do ano, que era a expectativa no negócio inicial ali, né? Com o Lyon pagando e o Botafogo pegando por empréstimo, ele ficar até o meio do ano, que é quando inicia a próxima temporada na Europa, e aí ir para o Lyon para começar a temporada lá e tal, se adaptar melhor ao futebol francês. Mas se o Botafogo estiver bem, ou se o Lyon, enfim, tem muitos cenários possíveis, né? Eu acho que é uma negociação ainda que vai ter que entender, mas que ela pode ser para o meio do ano ou para o final do ano, né? Para ele jogar a temporada toda no Botafogo. Mas realmente levanta uma dúvida sobre porque alguém vai ser beneficiado no fim das contas, né? Ou o Botafogo ou o Lyon. E aí fica meio conflito ali, né? De interesse, eu acredito. Escancara o quanto dentro desse universo da SAF as decisões não são tomadas de acordo com o que é melhor para o Botafogo. Né? A decisão vai ser tomada e talvez até nem para o Luiz Henrique, que não tenha necessariamente um poder de decisão aí, mas né, imagino que também seja um jogador que tem interesse de estar em destaque, permanecer em destaque na Europa. Mas é um jogador que o Botafogo sem a SAF não teria, né? Dificilmente o Botafogo bateria o Flamengo por uma contratação, né? Estou falando aí por questão de receita mesmo, de poderio financeiro, e, ao mesmo tempo, o Botafogo vai ficar nas mãos do John Textor e do seu grupo no meio do ano, que vai decidir onde o Luiz Henrique é mais necessário, né? De acordo com a estratégia do grupo, e não de acordo com o que é mais interessante para o Botafogo. Então, são os ônus e os bônus da SAF, né? Você tem jogadores aí, por exemplo, é o caso do Bahia, né? Hoje fazer parte do Grupo City é um atrativo, não só o Bahia tem dinheiro, né? Como ele diz assim, olha, você vem para cá e talvez você possa, né, se alavancar no grupo, mas ao mesmo tempo é isso, você traz um jogador de peso e você não tem tanto controle se ele permanece na equipe, porque se ele fizer muito sucesso, alguém do grupo que está no mercado mais importante vai querer. Mas, assim, ter 6 meses do Luiz Henrique é melhor do que não ter. Então, certamente é
é uma vitória, e não só tê-lo no Botafogo, como não tê-lo no Flamengo. Agora, PVC, duas perguntas. Ele vale tudo isso mesmo? Ele vale... Desculpa, vai lá. Quer tocar sirene para a resposta do texto? Opa, por favor. Sirene, Amanda, por favor. Resposta em primeira mão aqui de John Textor sobre a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Diga lá, PVC. É verdade que nós tivemos uma vantagem por usar o benefício do Botafogo, mas porque os jogadores estão focados na Europa. Então, o fato de você apontar que ele vai voltar para a Europa é uma vantagem do Botafogo nesse momento. Daí a especulação de que ele vai ficar só 6 meses no Brasil. Em teoria, ele vai querer voltar para a Europa, mas ele vem para o Brasil muito focado nas competições que o Botafogo vai jogar. Ele quer jogar Libertadores com intensidade, ele está focando em jogar na seleção brasileira, ele está focando em muitas coisas. Então, a gente pode dizer que isso vai depender muito da relação que os nossos torcedores vão ter. Se os nossos torcedores mostrarem amor pelos nossos jogadores, eles vão querer ficar aqui. Se os torcedores demonstrarem odiar os nossos jogadores, eles vão querer ir embora. É claro que a gente tem que olhar para o benefício do grupo. Então, ele está dando a entender o quê? Que se o Botafogo tiver chance de ganhar a Libertadores, o Luiz Henrique pode sim ficar por segundo semestre aqui. Ele está tratando os 6 meses de contrato com o Botafogo como, neste momento, uma especulação. Mas que ele vem para ser jogador do Botafogo nesse momento. E daqui a 6 meses, pode depender, o Botafogo pode estar muito bem, a torcida muito feliz com ele, ou pode ter um outro cenário, e nesse caso ele volta para a Europa. Então, você acha que primeiro foi um bom negócio para ele? Desculpa, Domi, desculpa. Imagina. Vai lá. Não, eu tô falando que ele tá basicamente chantageando a torcida, né? Se vocês tratarem ele bem, pode ser que ele fique mais um tempo. Se vocês continuarem cobrando e vaiando a gente pelo que aconteceu no ano passado, aí o jogador vai querer ir embora, né? Acho essa decisão aí certamente passa muito mais pelo Textor e pelo que vai jogar o Luiz Henrique do que pela paciência da torcida, que, aliás, está no seu total direito de cobrar a equipe a qualquer momento que quiser, e especialmente depois ao que a torcida foi submetida no ano passado. Agora, é verdade, mas tem um detalhe que aí a Luísa pode também trazer. Ele falou isso antes do Luiz Henrique, né? Ele falou depois da derrota para o Boa Vista dessa relação de amor e ódio da torcida, que ele espera que a torcida dê amor aos jogadores. Esse discurso ele fez antes da confirmação do Luiz Henrique. Então, ele tá jogando o Luiz Henrique com essa questão emocional dos torcedores, sim, ou em vez de usar o termo chantagem emocional, com uma tentativa de mudança da cultura da torcida do Botafogo em relação ao time, ou seja, todo mundo quer ganhar e nós temos que tentar ganhar juntos. A gente pode discutir mesmo se essa é uma estratégia correta ou não, mas ele estava usando isso antes de confirmar o Luiz Henrique. Eu acho que a coisa central é, bom, ele vale tudo isso? Eu acho que o mercado está muito inflacionado. Então, nada vale tudo isso. Por outro lado, se o Brasil construir uma liga forte, de verdade, que pode ser mais forte do ponto de vista econômico, a gente pode acabar com essa situação ridícula de você olhar uma transferência desse tipo, que você olha e fala, meu Deus, 106 milhões de reais pelo Luiz Henrique, a transferência mais cara da história do Brasil em números absolutos deste dia, e contrapor com, nossa, mas é só a quinta maior transferência, maior venda da história do Betis? Como assim? A maior negociação da história do futebol brasileiro é a quinta maior venda da história do Betis? Então, a gente vai entender que a gente está inflacionado para o mercado brasileiro e defasado para o mercado mundial. E a gente precisa chegar num ponto de equilíbrio disso. Que você gaste só o que os clubes têm, que ninguém tem a impressão que está se gastando muito. Isso só vai acontecer se a economia do futebol brasileiro crescer. Crescer de fato. Se o bolo de fato crescer. Mas o que ele está dizendo é, olha, se o Botafogo tiver com chance concreta de ganhar a Libertadores, todo mundo vai estar feliz e ele pode, não está garantindo, pode ficar aqui até o final do ano, porque ele quer ganhar os grandes torneios.
PVC, só acho complicado essa coisa dos valores do mercado, porque a gente está falando de real contra euro, né? Não é uma coisa do valor do futebol, é uma coisa do valor da moeda também, né? A gente quer que o mercado fique inflacionado no nível europeu? Não, a gente precisa que o futebol brasileiro seja competitivo em relação ao futebol europeu. Senão a gente vai ser subúrbio do mundo o resto da vida. O ponto não é fazer isso. Então vamos fazer uma conta aqui, que a gente acho que até esbarrou semana passada. Qual é a maior economia da Europa? É a Alemanha. E qual é o maior futebol da Europa? Inglaterra. E a Espanha não passa nem perto da Espanha e da Alemanha. E a Espanha é o segundo futebol da Europa. Então, se você for considerar ferro e fogo, por que o futebol espanhol pode ser competitivo para tirar jogadores do futebol alemão, como o Bellingham? Porque aí a gente pode discutir também como a economia do futebol espanhol é turbinada, né? O governo da Catalunha, o financiamento do CT do Real Madrid com dinheiro complicado de avaliar, mas o futebol espanhol tem uma estrutura econômica que, tirando os exageros que a gente sabe que existem, mas aí a gente já tem que peneirar, ia ter gente presa. Mas assim, vamos lá, na Inglaterra também. Mas assim, se você for olhar ferro e fogo, hoje, a economia do futebol da Espanha, em comparação com a Europa, é maior do que a economia da Espanha em relação à Europa. E eu não estou dizendo que o Brasil vai competir com a Inglaterra e Espanha. Eu estou dizendo o seguinte: o valor está extremamente inflacionado. Não é real. É irreal você pagar 106 milhões de reais pelo Luiz Henrique. Ok. Mas está extremamente defasado em relação ao topo do futebol europeu. Ao topo, não. O Luiz Henrique é a quinta maior venda da história do Betis. A gente precisa chegar num nível de equilíbrio maior. E isso só vai ser possível, não é se a economia do Brasil mudar, é se a economia do futebol brasileiro crescer. E aí a gente vai fazer as contas, como quando você vai viajar, que tem aquele velho mantra de que quem converte não se diverte. Ou seja, eu já comprei o euro. Se eu estou na Espanha, eu não tenho que pensar que eu vou pagar 30 reais num café. Eu vou pagar 5 euros. Eu já comprei o euro. Aqui é que está o X da questão para a gente chegar num ponto de equilíbrio. E a gente está muito longe desse equilíbrio. É que o PVC ganha em euro, Luiz. É por isso que ele está falando isso. Não ganha em euro. Ganha em libra, meu irmão. Agora, Luísa, para a gente encerrar, o Fluminense que formou o jogador, né? Ele vai ficar com cerca de 18 milhões de reais. É isso? Eu acredito que seja isso. Eu não tenho a porcentagem agora certa no gatilho aqui, mas o Fluminense acaba que tentou o jogador também, né, no começo, mas desistiu porque o Betis não queria emprestar, mesmo caso ali do Flamengo, só que o Fluminense decidiu tirar o time de campo antes. E aí, enfim, acaba, pelo menos vai ganhar um dinheiro aí, né, no final das contas, mas vai ter que ver o Luiz Henrique jogar por um rival, que era o que o Fluminense também não queria, quando também entrou na negociação ali. O Fluminense entrou na negociação quando o Flamengo já estava, então não queria ver ele jogar por um rival, não vai para o Flamengo, mas vai para o Botafogo, né? Pelo menos por algum tempo aí, não sabemos exatamente quando, né? O Luiz Henrique, que é a primeira grande contratação do Texas, né? Ele já tentou algumas outras aí, teve Cavani, Rames Rodrigues, o Zahavi também, que negociou no começo ali do 2022. Muita gente, né? Agora finalmente chega um nome aí que o Luiz Henrique é menos consolidado do que esses outros nomes que eu falei, né? Mas é a maior contratação do futebol brasileiro. Então, vai chegar já com uma expectativa muito alta em cima dele, né? Mas é isso, o Fluminense vai ganhar um dinheiro, pelo menos não sai do 0-0 ali, né? Quem saiu pior na história foi o Flamengo, que agora vai ter que pensar se vai querer ir atrás de outro jogador, porque foi um pedido do Tite para a posição. Então, quem saiu pior aí na história foi o Flamengo, que vai encontrar o John Textor agora no jogo de sábado, que vai assistir do lado do Landim. Então, vão poder conversar bastante sobre essa negociação. Boa, depois isso é um assunto muito legal para a gente debater, né? Esse dinheiro que o Fluminense ganha mostra como é importante, né? Essa formação da base, como a gente ainda vê pouco isso nos clubes de futebol.
Temos um superchat aqui para você, PVC, ainda sobre esse assunto das finanças. O Breno Giroto fala aqui, ó, PVC, o problema é como se pensa o futebol brasileiro. A exemplo do Luiz Henrique no Botafogo, o exemplo pode ajudar a pensar, mas nesse caso o Botafogo é um entreposto para outros clubes do Textor. É a lógica colonial da nossa economia. Mas a gente fazia isso na Parmalat nos anos 90. Sim, é verdade. Eu estou falando justamente de a gente tentar, de a gente entender quanto se pode mudar isso, né? É quando você olha a negociação de televisão agora, é um capítulo disso. Você quer manter um nível de estratosférica diferença de um grupo para o outro, levando em conta uma diferença que se dá pela plataforma do pay-per-view, que não existirá mais no ano que vem, neste modelo. O Flamengo ganha 170 milhões de reais do pay-per-view e o Corinthians ganha 130 do pay-per-view. O pay-per-view era para valer 700 milhões de reais, mas ele só arrecada 370. 300 vão para o Flamengo e Corinthians. Tem uma coisa errada. E está mais errada quando os dois clubes, que o Corinthians já saiu dessa história, quando o Flamengo quer manter esse privilégio dos 170 milhões de reais. Você precisa redividir esse dinheiro e fazer todo mundo crescer junto. Mas não está bom como está. Não é bom o Botafogo só poder comprar o Luiz Henrique, porque depois ele pode ir para o Lyon com o dinheiro do grupo. Assim como não estava bom quando o Palmeiras contratava o Alex, para depois ele jogar no Parma. Não era bom também. Mas você conseguia fazer negociações com o dinheiro da época. Também não estava bom quando o Tevez vinha para o Corinthians, sabendo que o Kia Jurabichian ia botar no mercado inglês, onde ele é agente até hoje. Agora, você tem que ter um ponto de partida. Repito, o mercado está muito inflacionado para o que o futebol brasileiro produz de dinheiro. A pergunta é se você pode fazer essa economia daqui do futebol brasileiro crescer a um nível que possa sustentar negociações que sejam maiores até do que essa, para que a maior compra do futebol brasileiro não seja apenas a quinta maior venda do Betis. Do Betis.